O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira com novidades. O zagueiro Diego Costa, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, correu no gramado pela primeira vez, supervisionado pelos fisioterapeutas. O defensor deve retornar em 2 meses. Além de Diego Costa, o trabalho desta terça contou com novidades oriundas das categorias de base. O zagueiro Belém e o volante Vinícius completaram a atividade. O meia Pedrinho, que já vem trabalhando com elenco profissional, também esteve na atividade. Nesta terça-feira, a comissão técnica realizou um trabalho de posse de bola e depois embates em campo reduzido com 2 equipes de 8 atletas. Os jogadores ainda ensaiaram finalizações. Quem participou da maior parte do duelo com o Palmeiras saiu mais cedo do gramado para realizar atividades complementares. O tricolor volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira, quando o Rogério Ceni definirá o time que enfrenta a Portuguesa quinta-feira, às 21h30 no Morumbi, pela 4ª rodada do Paulistão. Ceni e comissão técnica aguardam para os próximos dias a chegada de Caio Paulista, que tem acordo encaminhado de empréstimo para se juntar ao elenco são paulino. Acertado com São Paulo, Caio Paulista já não treinou no Fluminense na manhã desta terça-feira no CT Carlos Castilho. O GE apurou que o atacante de 24 anos, inclusive, se despediu dos jogadores e funcionários ao longo da última segunda-feira. Ele será emprestado por uma temporada ao tricolor do Morumbi, que pagará R$500 mil pelo empréstimo e terá a opção de compra ao final do vínculo. Caio Paulista vai se apresentar nos próximos dias ao São Paulo para assinar contrato. No tricolor paulista, o jogador brigará por uma vaga na lateral esquerda. Embora seja atacante de origem, ele atuou na lateral no ano passado com Fernando Diniz e suprirá uma das carências de Rogério Ceni. Revelado pelo Avaí, Caio Paulista está no Fluminense desde 2020 e soma 126 jogos, 9 gols e 6 assistências com a camisa tricolor. Porém, convivia com críticas da torcida, especialmente quando passou a ser improvisado como lateral esquerdo por Fernando Diniz no ano passado, segundo as informações do GE. Caio Paulista viveu seu melhor momento no Fluminense em 2021, sob o comando de Roger Machado. Na época, foi titular absoluto como ponta-direita e um dos destaques do time, o que fez a diretoria tricolor investir R$9,2 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos do atacante. Porém, após sofrer uma lesão contra o Palmeiras, ele acabou perdendo espaço. No fim do ano passado, Caio Paulista recebeu sondagens de um clube do exterior que não teve o nome divulgado, mas a negociação não avançou. Ele permaneceu no Fluminense e voltou a ser usado como atacante por Diniz neste início de Carioca. Seu último jogo foi na vitória sobre o Nova Iguaçu na semana passada, quando entrou no segundo tempo. A trajetória no Juventude pode render um novo contrato ao zagueiro Valse no São Paulo. Há uma cláusula automática de renovação, caso o defensor realize 12 partidas pelo clube de Caxias do Sul neste período de empréstimo. Valse, que ficou 3 anos sem atuar, tem contrato com o tricolor até o fim do ano. Caso atinja a meta estipulada, o São Paulo prorroga automaticamente o vínculo até o fim de 2024. Após superar 3 cirurgias no joelho direito, o defensor retornou aos gramados no último final de semana, ao entrar no segundo tempo do empate por 2-2 entre Juventude e Internacional. O clube do Morumbi observa a evolução física do jogador, considerado ainda uma aposta para o setor defensivo. A expectativa é que Valse tenha ritmo de jogo no Juventude e consiga atingir a cláusula de renovação automática. O zagueiro se lesionou em 2020 enquanto trabalhava com a seleção brasileira sub-23. Valse, a princípio, retornaria até 8 meses, mas 2 novos procedimentos cirúrgicos no joelho direito transformaram a ausência em um longo período de 3 temporadas. Toda essa inatividade fez Valse não entrar na disputa por posição dentro do elenco são paulino, que tem sofrido com lesões no setor defensivo. Diego Costa deve retornar em 2 meses e Ferrarese pode nem atuar mais pelo clube após sofrer um grave problema no joelho. Mas isso está sendo resolvido pela diretoria, que pretende conseguir um contrato longo com o jogador para que ele se recupere e volte a vestir a camisa tricolor paulista. Diante desse contexto, Rogério Ceni tem hoje os titulares Arboleda e Alan Franco, além de Beraldo, criado em Cotia. O também jovem ítalo de 18 anos deve ser promovido para ocupar a lacuna deixada pela lesão de Ferrarese, que ainda vai passar por cirurgia.
O São Paulo obteve êxito em recurso de apelação contra a decisão que o obrigava a pagar R$ 962.478,07 cobrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego por operações em dias de seus jogos. A sentença contestada foi anulada pela 5ª Câmara de Direito Público no Tribunal de Justiça de São Paulo em 12 de dezembro. A anulação foi acompanhada de determinação para a realização de prova pericial pedida pelo clube, ou seja, o processo continua. Com a perícia, a defesa são paulina pretende comprovar que a SET faz cobranças discrepantes e sem critério. No entendimento da agremiação, a companhia cobra o que quer, sem justificar os valores e sem levar em conta elementos como a quantidade de torcedores que vai a cada jogo. O objetivo principal da defesa tricolor é anular integralmente a cobrança por falta de critérios no estabelecimento dos montantes. No recurso, São Paulo alegou que houve na sentença anterior, em primeira instância, omissão que cerceou seu direito à realização de prova pericial na área de engenharia de tráfego. A SET alega que a cobrança é regular e leva em conta uma série de fatores, como as horas trabalhadas de gestores e técnicos de trânsito. No entanto, a sentença favorável ao São Paulo aponta que tal regularidade não é facilmente aferível. A seleção brasileira sub-20 entrou em campo na noite da última segunda-feira, dia 23, pela terceira rodada do Sul-Americano de Seleções. Presente no grupo A do torneio, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes não tomou conhecimento da Argentina e venceu por 3-1. Lateral do São Paulo, Patrick foi um dos destaques na partida. Depois de vencer o Peru por 3-0 na rodada inaugural e ficar de folga pela segunda rodada, o Brasil voltou a atuar bem. Com gols de Andrei Santos, Guilherme Biro e Vitor Roque, a seleção brasileira tomou conta do clássico e apenas assistiu Gonzalez fazer o gol de honra dos hermanos. Titular no confronto, o lateral esquerdo Patrick Lanza foi celebrado pelo São Paulo nas redes oficiais do clube. O jogador cria de Cotia agora se prepara para a sequência da primeira fase. Mesmo com 2 jogos para serem ainda disputados, contra Colômbia e Paraguai, o Brasil já está classificado para o hexagonal decisivo. O Sul-Americano Sub-20 garante 4 vagas para as seleções sul-americanas para a Copa do Mundo da categoria. O Mundial, que será realizado entre maio e junho de 2023, terá a Indonésia como sede. Em entrevista aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a enorme revolução dentro do elenco do São Paulo e revelou que 2 jogadores da base serão integrados ao elenco de Rogério Ceni em fevereiro, o lateral Patrick e o meia Pedrinho.